Fala pessoal, voltando aí com os vídeos do canal do BNS. Vou estar trazendo aí o vídeo do Tensei Star Slime. Dessa vez o nome do vídeo é Diablo e Rimuru se unem e libertam um poder imbatível contra Footman. Eu tava lendo o, o resumo até o resumo 19. Se eu não me engano, eu não lembro se chega a aparecer, acho que isso daí deve ser depois. Eu não tenho certeza, não tô lembrando muito bem se o Rimuru e o Diablo se unem, mas eu acho que deve ser depois os outros volumes que estão por vir ainda. Então vamos ver aí como vai estar esse spoiler aí. Não aguento ficar esperando, né? Vamos ver algumas coisinhas aí que vai vir na obra aí, pra gente ficar mais hypado na hora de aguardar pra chegar rápido logo, né? Que não sei quanto tempo vai demorar, se vai vir rápido, se não. A gente já fica ansioso já. Então vamos ver aí como que vai ser esse spoiler aí. Bora lá. São dois personagens mais queridos de Tensei, né, cara? Tem aí uma legião muito grande de fãs pra cada um dos dois. Inclusive, eu faço parte dessa legião. Eu gosto muito desses dois personagens. E os dois são sinônimos de poder. O Diablo sendo primordial, né, como o próprio nome já diz, que arrepia qualquer um. E o Rimuru, cara, sendo o cara que literalmente engole e analisa tudo que tá na frente dele. Não é pro lado ruim não, hein, cara. O Olha cara lá, já hein. tá Mas no agora tu nível. imagina só a gente colocar os dois personagens, juntar esses dois personagens numa batalha aí. Diablo usando as habilidades do Rimuru, combinadas com as habilidades dele. Meu amigo, é uma delícia ver isso. E eu vou te contar Imagine o quão que essa poderoso, junção né? aconteceu dentro da história Nossa. de Tensei, cara. Especificamente também dizer que só 3 dos subordinados do Rimuru conseguem fazer isso que o Diablo faz. Então prepara aí, vem comigo. Você vê, né? O nível que os caras conseguem chegar, filho. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No começo de tudo, você já deve conhecer a Kagalia, aquela elfa lá que aparece no final de Tensei Apareceu no bastante Yuki. no volume, né? Pois é, na última temporada ela veio pra gente aí. Só que essa mulherzinha, na verdade, ela é um ex-senhor demônio. Ela é a presidente da aliança Depois de que você todos os conhece a história Alerquins dela, aí, até né? que E é antigamente ela era interessante, cara. conhecida como Senhor Porque no da começo, quando você Maldição vai conhecer os personagens, você só vai Kazarian. pegando ódio Aí dos é que a personagens, parada ficou assim. um pouquinho mais Aí depois séria, você vai né? Só que conhecendo a história aparentemente deles, ela foi fica bem mais morta legal pelo daí. Leon Chromio há 200 anos no passado. Kazarian conseguiu sobreviver escapando com apenas um corpinho astral que ele tinha e agora retornou enquanto Soei e o Laplace estavam numa luta. Literalmente essa luta foi interrompida quando o Kazarian caiu ali, ó, de cara. Pô, toma, voltei. Nesse momento, depois da incorporação do arquivo de Veiga dentro do corpo do Footman, a gente pode saber que ele também recebeu uma skill nova, que era a skill Evil Dragon Lord Azidahaka. Ou seja, o Footman estava se tornando mais forte, acabou também absorvendo a energia que caiu, que era de Kazarian. E cara, o tempo necessário para o Benimaru terminar de coletar os pensamentos dele por volta disso tudo, né, foi um curto período de tempo. Ele estava tentando assimilar o que estava acontecendo, tipo um milésimo de segundo. Mas mesmo que o pensamento dele tenha sido apenas em um instante assim, foi um período decisivo, sacou? Porque em fração de segundos muita coisa pode acontecer. Quando o Benimaru voltou para sua visão normal, tomou ciência do que estava acontecendo, o Footman já tinha aprontado, cara. O palhaço zangado tinha acabado de matar o Leon Chromio, ou pelo menos começado isso. O Leon, que era um dos octagramas ali, um dos locos de demônios, estava prestes a ser morto pelo Footman. Ele estava perdendo muito sangue. No caso de Mizari, que era uma forma de vida espiritual, o seu núcleo provavelmente seria capaz de se regenerar sozinho, desde que não fosse destruído por completo, é claro. Mas o problema é que o Leon era um humano de alto escalão que possuía um corpo sagrado. Ele não era como um demônio primordial ou algo assim. Ele era um herói desperto. Ele era semelhante à existência de alguém que não tinha uma vida útil, mas que certamente dependia do corpo físico para sobreviver. Se ele evoluir para uma forma de vida espiritual e se tornar um semideus, por exemplo, o assunto pode até ser diferente, pode falar de outra coisa, mas não é o caso aqui, tá? E agora o poder Veiga continuou correndo, fazendo com que a raiva e simplesmente acabando com a mente e a memória do Footman fossem consumidas, tipo, transformadas em nada, sacou? Nesse caso, a única coisa que restava era apenas uma reencarnação da destruição. O Laplace jurou vingança com raiva no seu coração. Ele não queria que o amigo dele fosse consumido dessa forma. Com isso, ele propôs para o Benimaru destruir a calamidade juntos. Eles iriam se unir. E é claro que o Benimaru aceitou essa sugestão.
apesar de que existia sim a possibilidade disso ser uma mentira, ser uma armadilha do próprio Laplace junto com o Footman, já que ele estava lutando contra o Soei, ele podia estar disposto a acabar com o Benimaru com isso. Só que o Benimaru quis correr o risco. E desde que o Leon, que era a maior esperança do ataque, caiu, porque ele já tinha derrotado, né, o próprio corpo que estava dentro do Footman, o Benimaru usaria qualquer mão utilizável, cara. Qualquer coisa que ele pudesse usar para derrotar o Footman por completo. Acima de tudo, o Soei pode ser o adicional do potencial de guerra dele num estado de alerta do Laplace, que foi dissipado. Ou seja, o Soei não se opôs. Ele, pelo contrário, investigou todos os movimentos do Laplace com o seu clone, caso acontecesse alguma coisa, né? Ambas as partes se comprometeram em conjunto. Todo mundo queria derrotar um único inimigo que se tornou incomum. Eles fizeram uma reunião estratégica enquanto restringiram a fúria do Footman por completo. O Laplace iria utilizar as suas bombas para poder acabar com ele. Foi um plano totalmente improvisado, mas vou te falar, me parecia que os caras estavam mostrando ali uma cooperação tão maravilhosa, os caras estavam tão coordenados, que até trouxe pra gente uma visão de que eles já tinham feito isso juntos, né, cara? Se a gente for falar da combinação do Laplace com o Soei, então, pô, foi algo incrível, mano. O Soei chegou prendendo ele em vários fios e o Laplace começou a atacar várias bombas dele ao redor do Footman. O Soei, então, deu o sinalzinho completo. E ao mesmo tempo, o Benimaru começou a multiplicar meticulosamente a barreira que tinha sido implantada para poder descobrir, né? Vasculhou toda a área minuciosamente aos arredores para saber, se certificar de que o Footman não tinha nenhum fragmento dele em outro lugar separado. Porque a gente tem esse problema, né? Pode ser que o Footman se teletransportasse para o outro fragmento dele. E eles não queriam isso. Além disso, ele fechou tudo para que não houvesse espaço para o Footman criar nenhum clonezinho depois que isso acontecesse, já que não tinha um clone antes. Chamas do inferno, então, começaram a se varrer dentro dessa barreira. E, ao mesmo tempo, todas as bombas espirituais explodiram e causaram uma explosão em cadeia dentro da barreira. Foi originalmente um ataque de um atributo demoníaco sagrado que não tinha como ser defendido, cara. Só que as coisas funcionaram um pouco diferente. O buraco é mais embaixo, né, galera? A energia de união do atributo sagrado e demoníaco era muito compatível com o Footman. Esse é que foi o erro, já que o Footman tava com o atributo do Kazarian dentro dele. Mesmo enquanto o seu corpo estava sendo queimado, o corpo dele acabou se regenerando por completo. Tipo, uma super capacidade de regeneração simplesmente continua. A energia dele que foi perdida foi reabastecida e o Footman não manteve mais a sua forma original. Ele não diminuiu não, tá? Você tá achando que ele enfraqueceu? Tá muito enganado. Ele ampliou o seu tamanho ainda em 3 metros, cara. Como é que a gente pode falar isso? Só que como esse ataque não tava funcionando, o único jeito era fazer o quê? Vamos esperar com calma até que a energia do Benimaru seja restaurada. Só que esse era um plano tão pessimista que ninguém sabia nem se teria sucesso ou não, se ia dar certo, cara. Também ficou claro que o Footman se tornaria capaz de dominar o poder do Veiga se eles estivessem ganhando tempo. Ou seja, entramos em um impasse. Se esperasse o Benimaru, ele podia voltar com todo o poder e acabar com o Footman. O problema é que se esperasse o Footman também poderia dominar o Veiga. E aí, como é que a gente faz? Enquanto isso, o Rimuru estava observando tudo junto com o Diablo do lado de fora. Ele estava simplesmente vendo por trás das cortinas. Ele achou que teria sido até melhor se ele pudesse derrotar o Velda quando ele apareceu ali de fato. Mas isso era apenas uma ilusão. Como ele viu que o Velda não era o Velda, não tinha como. Parece que o objetivo dele era de fato recuperar o poder que ele havia dado para o Kazarian há um tempo atrás. E ele deu a sua massa física de projeção para isso. O que significa que ele ligou uma parte do seu corpo real com alguns dados de projeção, simplesmente usando uma habilidade semelhante à existência paralela. Tá, Binas, vai, fala aí de poder, qual é essa da existência paralela? Calma, galera, eu vou explicar pra você. Essa existência paralela é uma habilidade que permite ao usuário controlar clones de si mesmo, tipo um clone da sombra, sacou? Mas é preciso que ele tenha uma energia dividida por cada cópia. O que ele fez foi simplesmente sobrepor a sua consciência e os seus dados de projeção, o que permitia para ele recuperar o seu poder como os dados, o que parecia o mais certo para ele fazer. O verdadeiro problema aconteceu depois disso, galera. A Misario consertou o buraco da barreira que tinha sido aberta quando o Benimaru estava lutando contra o Kazarian, né? Isso foi provavelmente uma tentativa de cortar o corpo de dados do Velda a partir daí. Mas era completamente impossível. Mesmo que se tivesse uma velocidade de reação de um demônio, não dava para fugir disso. Em vez disso, você poderia dizer que foi uma tentativa valente, como a situação sendo do jeito que estava, né? Ela simplesmente quis ser forte nisso. Então o Rimuru e o Diablo aproveitaram para entrar pelo buraco e agora estavam presos lá dentro. Para que, no caso, eles precisavam meticulosamente evitar que fossem encontrados pelo Velda, quebrar a barreira era algo impensável, tá ligado?
não tinha como eles fazerem isso. Se quebrasse, eles iam ser descobertos. Então essa foi uma situação um pouco embaraçosa. Diablo e Rimuru estavam se escondendo completamente a presença deles, porque eles não queriam nem que os aliados vissem. Então, sentados por um momento, viram que o leão desmaiou. Depois disso, parecia que seria uma morte confirmada do leão de fato. E se isso continuasse como estava, acabaria por ali. Então o Rimuru decidiu dar uma mãozinha na aparição. Só que isso foi depois de receber a luz verde da Ciel, porque ela confirmou pra ele que nada poderia ser transferido pra dentro ou pra fora daquela barreira. Ou seja, a Misaria fez um bom trabalho fazendo o que ela fez. Se houvesse alguma mínima chance que fosse de ser encontrado pelo Velda, o Rimuru teria deixado o leão encarar o seu próprio destino, que não seria muito legal. Mas isso foi uma boa sorte pro leão, porque a localização atual dele estava completamente isolada do mundo exterior. Rimuru, então, foi lá e deu aquela mãozinha. Vendo tudo acontecendo com essa batalha contra o Footman, que simplesmente estava acabando com eles, era a hora do Diablo aparecer. Aí o nosso monstrão tá na hora aí, Diablo. Ele simplesmente fez a sua aparição alegre e grandiosíssima, daquele jeito que a gente se amarra em ver. Rimuru-sama. Ô, tá ligado, né? A perfeição, ele apareceu, né, pegando a cabeça do Footman e jogando ela no chão. Cavou no chão. A partir daí, esperava-se que a situação se tornasse unilateral. Só o Diablo ia bater. E pois é, o Diablo começou cortando o Footman com as garras de ambas as mãos, mostrando a diferença de poder entre eles. Naturalmente, as partes que foram cortadas acabaram se diminuindo lentamente, que foram se regenerando, né? O Footman tinha essa habilidade. Só que o Diablo começou a cortar num ritmo que superava a regeneração do Footman. O nosso primordial dos primordiais tinha usado o seu Senhor da Tentação, mostrando agora o poder dele, de verdade. Tentação. Como esperado dele, o seu estilo de combate era mais astuto do que qualquer outra coisa, ninguém nunca tinha visto. O Diablo, nesse momento, não estaria cometendo os mesmos erros que o Benimaru cometeu. Ele estava agindo cautelosamente. Era tão unilateral que não dava nem pra gente chamar de luta, mas sim de massacre. Até mesmo a galera que tava olhando... Mas claro que de algum jeito ainda. Quer ver? O Diablo, então, começou a dominar. Parecia que ele estava brincando com o Footman. Mas ao contrário do seu tom, o Diablo estava fazendo uso de uma habilidade de alto nível, tipo um nível extremamente alto, sacou? Ele estava progredindo a batalha de forma calculada. Ele não ia simplesmente sair batendo. Ele estava destruindo as partes enquanto progredia, lentamente minando a energia do Footman. O fato é que cada garra na mão dele estava coberta por uma energia do tornar nulo do Rimuru, na sua forma super comprimida, cara. Ele estava usando essa energia que simplesmente foi emprestada num estilo focado nas lâminas. Ou seja, era uma façanha possível pra caramba pra poucas pessoas. Excepcionalmente por causa do senso de batalha que ele tinha, é que fazia ele simplesmente conseguir usar isso. Esse era um método de combate de emprestar energia, de usar as pessoas de alto escalão, como o Diablo. Naturalmente, os requisitos eram difíceis de se completar, mas é claro que ele não poderia utilizar totalmente o poder do Rimuru em combate. Além disso, era impossível ele pegar todo esse poder emprestado, não dava para ele pegar uma energia mais do que ele podia suportar. Isso porque seria incontrolável. E simplesmente existiria uma limitação. Porque se ele tivesse mais poder do que o corpo suporta, imagina, ele ia estourar ali de tanto poder, cara. Não ia aguentar, tipo, né? Era uma habilidade que era secreta, proibida. Apenas 3 dos mais poderosos subordinados do Rimuru conseguiam usar essa habilidade. O Diablo, o Zejon e o Benimaru. Caraca, eles foram capazes tinha de fazer que ser, isso. né? Foi a arte final que foi escondida de todos os outros executivos. O seu treinamento especial para matar o tempo, né? Pra se divertir nos últimos dias, deu muitos frutos. E ó, frutos maravilhosos, cara. Era simplesmente como a circulação de energia dele tá passando pela Ciel, enquanto ele estava escondido no subespaço. E essa habilidade era chamada de Taurus Secret Art. Era apenas um nome incrível que a Ciel deu para isso. Essencialmente, era usar qualquer habilidade do tipo de controle espaço para poder criar uma situação que evitaria que a energia se dispersasse. Como assim? Entendi nada. Calma, eu vou explicar de uma forma mais didática para você. O lance era que o Diablo podia absorver de volta a energia que foi usada. Um exemplo simples era quando o Diablo tentava usar o Temperation World, que ele era capaz de reciclar a sua própria energia constantemente. Ele usava o que se dissipava, ele absorvia de novo. Ou seja, energia infinita, cara. Essa é uma lógica tão difícil de entender quanto a própria magia. Mas o Diablo conseguiu aprender todas as palavras, cada palavra replicada pela Ciel, e trouxe isso pro campo de batalha, cara. Isso se tornou possível enfraquecendo unilateralmente o seu oponente. O Rimuru, enquanto observava tudo o que acontecia, conseguiu reviver o leão e passou a se preocupar com o Velda, que havia aparecido no campo de batalha. Agora que o leão foi revivido e com os seus seguidores fazendo um grande barulho sobre isso, naturalmente o Benimaru e a galera toda que estava ali também notou que o Rimuru tinha aparecido.
Rimuru então decidiu fazer o quê? Vambora, vou acabar com o Footman o mais rápido possível. Era o que ele tinha que fazer, todo mundo já sabia que ele estava ali. E já que ele tinha todos os preparativos já, ele simplesmente foi lá e engoliu o Footman com a gula. Devido ao trabalho do Diablo de enfraquecer todo o consumo de energia do Footman, ele também foi consumido, tipo, de forma praticamente instantânea. Estalou o dedo, ele veio, tá ligado? Foi tão fácil, mas tão fácil. A habilidade, principal habilidade, né? Uma luta final do Rimuru. Rimuru só, rapidinho. E assim como a Ciel planejou, ele também obteve com sucesso a Ultimate Skill Evil Dragon Lord Azidahaka. A nova skill desbloqueada brabíssima, mano. E assim o tumulto no país do leão chegou ao seu final agitadíssimo. Bom, galera, valeu demais, seus otakus, por mais um vídeo aqui no canal, cara. Não esquece, manda aquele like pra fortalecer a gente. E se você quer mais vídeos de Tensei, deixa aí embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal e... É, gente, deu pra ver aí, né? Não tem como, né? A partir do momento que o Diablo aparece, acaba a luta, né? Mas mesmo assim, ele foi lutando ainda, calculando todas as coisas possíveis, né? Pra evitar não ter nenhum erro mesmo. E o Diablo faz tudo, quer fazer tudo na perfeição, né? Porque ele sempre quer ter o agrado do seu mestre. Não quer ser, depois do que aconteceu lá se eu não me engano, no volume 7... acho que é o volume 7 Light Novel lá, que o plano dele não acaba dando tão certo lá. Aí ele ficou, nossa, a partir daquele momento ele falou, é tudo na perfeição, cara, porque pra ele o Rimuru é acima de tudo, né? Pra ele, pros outros também. Mas pra ele num nível realmente hardcore. Então ele sempre quer o agrado do seu mestre, nunca decepcionar. Então ele já lutou ali num nível já calculando tudo pra frente pra não ter erro algum, cara. E foi muito da hora mesmo. Ele usando a habilidade do Rimuru. Todos os ataques lá, se torna nulo lá. E é interessante, né, ver essas coisas assim, né, esses spoilers assim, como que tá a obra, tudo. Eu não sei se isso daí é da Light Novel ou se isso daí é da Web Novel. Eu não tenho certeza. Mas é bem legal. Mesmo sendo da Light Novel, é bem legal ver essas coisas aí. Ou da Web Novel, né? Então, foi interessante trazer esse vídeo aí, né? Porque eu trouxe aí o último volume da Light Novel 19. Até agora vou ficar sem uns resumos de Light Novel do Tensei para acompanhar. Então vou trazer uns vídeos desses aqui para compensar, né? Sei que tem bastante gente que gosta aí, então vou começar a trazer também. Eu vou indo nessa. Eu gostei bastante do vídeo. Pra quem gostou aí também, só curtir e se inscreve no canal. Eu vou trazer mais vídeos como esse com certeza. Vou dar umas procuradas em alguns vídeos interessantes e vou estar trazendo aí pro canal. Também se vocês tiverem algo aí, só deixar nos comentários que eu vou estar trazendo também, beleza? Vou indo nessa, falou!